Um dos períodos mais cruéis de toda a história do mundo. Sim, estamos falando da colonização do Congo. Atualmente existem dois países chamados Congo, a República do Congo e a República Democrática do Congo. Neste vídeo, iremos falar sobre a atual República Democrática do Congo. Voltando para 1876, onde o rei Leopoldo II da Bélgica organizou a Conferência Geográfica de Bruxelas, convidou exploradores, geógrafos e missionários para organizar uma associação humanitária para civilizar e melhorar a vida dos africanos. Com o objetivo oficial de acabar com a escravidão na África, abrir rotas comerciais, espalhar o cristianismo e trazer paz para os rivais do continente. No final desta conferência foi criada a Associação Internacional Africana, com Leopoldo como presidente, que servia de fachada para o seu verdadeiro interesse, que era ter acesso às riquezas naturais que estavam no interior da África. Leopoldo II desejava reconhecimento europeu de suas posses africanas, oferecendo vantagens, acordos e rivalidade internacional, mas a maioria das potências europeias reconhece a presença portuguesa na região. Então, para tentar resolver isso e evitar que as potências europeias entrassem em uma disputa por causa da África, foi criada a Conferência de Berlim em 1885, onde a Europa se reuniu e fez a partilha da África, ou seja, ela dividiu o continente africano em pedaços que seriam controlados pelas potências europeias daquele período. Uma dessas resoluções foi determinar as bases das fronteiras na região do Rio Congo. Entre 1885 a 1908, o Congo era propriedade privada de Leopoldo II, então o Congo não se tratava de uma colônia belga. Leopoldo visava extrativismos de recursos naturais através da exploração de mão de obra forçada de nativos. No início, o principal produto foi o marfim. Também houve a exploração do ouro. Na última década do século XIX, o principal produto explorado foi a borracha, por causa da crescente demanda internacional com os automóveis e a expansão da industrialização. Todos esses produtos eram extraídos com o trabalho forçado de milhões de congoleses, que eram tratados com muita violência, torturados e mutilados caso seu trabalho não trouxesse os resultados desejados. Um desses castigos era decepar a mão ou o braço, e muitas pessoas acham que essa forma de punição tem origem africana, mas na verdade quem inseriu essa tática de punição foi Leopoldo II, como forma de castigar os nativos que não cumprissem sua cota de extração de borracha ou não trabalhavam com a eficiência desejada. Fotos de arquivos da época mostram essa brutalidade, mostrando congoleses sem mãos ou pés depois de terem sido punidos. Para obrigá-los a trabalhar, os belgas sequestravam membros da família dos nativos, levando mulheres e crianças e prometendo assassiná-las caso as metas não fossem cumpridas. Uma das fotos mais marcantes mostra um homem olhando para os pequenos pés e mãos de sua filha, que tinha 5 anos quando teve seus membros amputados antes de ser morta em retaliação ao fato de que a aldeia em que ela morava não tinha produzido borracha suficiente. Os administradores coloniais também sequestravam crianças órfãs de comunidade e as levavam a colônias infantis para trabalharem ou serem treinadas como soldados. A maioria dessas crianças moria nesses lugares. Aldeias inteiras eram queimadas, violência sexual contra mulheres, outros tipos de castigos físicos e vários tipos de violência eram muito comuns. Tudo isso sob a fiscalização de uma milícia financiada por Leopoldo II, formada por oficiais belgas, mercenários europeus e nativos alistados à força. Para cada tiro disparado, era necessário trazer a mão de um nativo como forma de comprovar que nenhuma munição foi desperdiçada. Caso tivesse errado o tiro ou dado mais de um disparo, tinha que cortar a mão de um nativo vivo para recompensar a munição que foi gasta. Os cálculos atuais sugerem que em um período de menos de 15 anos, foram entre 5 e 10 milhões de congoleses mortos como vítimas desse regime. E por mais que o rei tenha feito toda essa crueldade, Leopoldo nunca pisou no território do Congo. O período de dominação de Leopoldo II foi tão violento que mesmo em um período de exploração imperial europeia na África, ela causou um ultraje na opinião internacional. Os próprios europeus achavam que Leopoldo pegava pesado demais, e houve quem tentou expor os horrores que aconteciam no Congo. Alguns dos principais anunciantes foram o missionário John Hobbes Harris, o jornalista Edmund Dane Morrell e o escritor Joseph Conrad. Em 1808, a pressão das potências europeias fez com que o parlamento da Bélgica transferisse o Congo para o Estado, tirando da posse do rei Leopoldo, formalizando o território como uma colônia do país.
que durou até 1960, quando o Congo se tornou independente. E Leopoldo recebeu 200 milhões de francos em troca do Congo, e em valores de hoje, cerca de 1 bilhão de dólares. E por muito tempo, Leopoldo II foi considerado como um herói por ter acabado com o comércio de pessoas escravizadas e modernizar a capital Bruxelas, com o dinheiro vindo do Congo, é claro. Leopoldo II mandou destruir os registros do que aconteceu na sua propriedade privada. Leopoldo tinha apenas um filho, que morreu antes mesmo do próprio Leopoldo morrer. Então, quem assumiu seu lugar foi o seu sobrinho Alberto I. Ele mandou erguer várias estátuas do tio como forma de manter viva a grandiosidade do reinado de Leopoldo II. E em 2020, quando a morte do afro-americano George Floyd despertou protestos globais contra o racismo e opressão, na Bélgica isso tomou forma com manifestações que destruíram e vandalizaram as estátuas de Leopoldo II até que elas fossem removidas. Porém, ainda existem estátuas do antigo rei expostas em praças. Um dos museus mais conhecidos da Bélgica é o Museu Real da África Central, construído por Leopoldo II, onde 257 pessoas congolesas eram exibidas como animais em uma espécie de zoológico humano. Em 2022, o rei atual da Bélgica, Felipe, visitou a República Democrática do Congo, onde devolveu a máscara tribal congolesa, que era um dos 8.000 artefatos que foram tirados do país durante o domínio belga. Mas, acima de tudo, o rei pediu desculpas ao povo pelos atos da Bélgica durante o período colonial. A República Democrática do Congo é até hoje um dos países mais pobres e conflagrados do mundo.